Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Perlimps, animação brasileira dirigida por Ale Abreu, que já está disponível nos cinemas do país. O Ale Abreu teve uma visibilidade mundial fantástica com O Menino e o Mundo. Obviamente, nós citamos muito a questão da indicação ao Oscar de melhor animação. Só que eu tenho que lembrar que durante 3 anos, esse filme fez um circuito muito bom de festivais, amplo reconhecimento e muitas vitórias. E eu acredito que isso cria naturalmente uma pressão no realizador para o seu próximo projeto e, consequentemente, uma expectativa no público. Nas transmissões aqui do canal, de vez em quando alguém me perguntava: nossa, tem alguma notícia do novo projeto do Ale Abreu, então, que seria Perlimps, que já está sendo produzido desde antes da pandemia, inclusive, existia uma grande expectativa mesmo. E o Ale Abreu é um grande artista visual. Se você for analisar toda a carreira dele, desde a produção de curtas, passando agora até Perlimps, vai notar também um requinte quanto aos traços. Não só naquela questão que você nota da experiência visual fantástica de O Menino e o Mundo, e que poderia ressaltar aqui, aliás, muito bem, quanto à questão da projeção de imagens, de que cada quadro isolado poderia virar, sem sombra de dúvidas, uma obra de arte dada a qualidade da textura, dos cenários no geral. Para a animação, isso se torna especial com esse traço imponente quanto a reflexo, a movimentação, a forma como você vai trazer luminosidade, nuvens. Então, mais uma vez em Perlimps aqui você vê esse grande artista que é o Ale Abreu na questão visual. A identidade visual, portanto, é muito forte, só que eu tenho que manifestar aqui que já a questão do texto, de desenvolvimento de uma história, não me agradou tanto assim. Infelizmente, eu digo isso porque eu tinha uma enorme expectativa para Perlimps. Existem muitos recortes feitos, obviamente, a partir de uma perspectiva pessoal do realizador, que poderia aqui, por exemplo, trazer questão de lembrança, memória, infância. Pode fazer todo sentido para quem está ali trabalhando, quem está dedicando seu tempo, montando também. Para 75 minutos de duração, ele se torna um tanto quanto repetitivo. Não só pelos personagens e pela forma como eles acabam interagindo, mas também pelos diálogos. São muitas introduções que parece que fica pendente de um contexto extra que nunca é devidamente abordado em Perlimps. E o que eu quero dizer aqui é que se você tem um tema mais maduro, mais forte, uma questão quanto à guerra, por exemplo, sem sombra de dúvida, pode usar a animação para potencializar um discurso. Eu sou totalmente contra aquela ideia de que, olha, na animação você tem que suavizar um pouco o discurso pensando no público-alvo. Não, na animação você pode sim lidar com um contexto mais sério, você pode lidar, sem sombra de dúvidas, com temáticas contemporâneas extremamente fortes. O que eu senti falta em Perlimps? Eu senti falta de um direcionamento de discurso, que é algo completamente diferente. É essa questão assim de que talvez para a criança se torne um tanto quanto problemática até para conseguir lidar com a formatação dos personagens e do vínculo. E para o adulto vai ficar sempre aquela impressão de que falta alguma coisa quanto a contexto, quanto a desenvolvimento. Então, visualmente, mais uma bela experiência. Existe uma identidade sonora que me agradou bastante também. Quanto a desenvolvimento de roteiro, existe um padrão cíclico até de apresentação de situação e de constante explicação, que aqui parece que sempre, quando a narrativa quer progredir, essas explicações acabam colocando como se fosse o pé no freio. Acaba, portanto, se tornando até mesmo muito longo para 1h e 15 minutos de duração, que é pouco para uma animação. É pouco, mas que poderia ser perfeitamente aproveitável aqui, quem sabe, em um curta-metragem. Clay e Bruot são agentes secretos de reinos rivais que precisam superar diferenças e unir forças para encontrar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra. Você tem aqui uma estrutura linear de discurso em Perlimps que me surpreendeu muito mesmo. Não dá para levar em conta o que foi feito em O Menino e o Mundo porque a questão de experiência ela é completamente diferente. Só que visualmente, para esse grande espetáculo que não leva em conta uma formatação tradicional de animação, eu esperava realmente algo um pouco mais afiado quanto a risco tomado mesmo. Por mais que os dois personagens principais busquem o diálogo e que isso seja extremamente importante para a história em si, eu realmente não sei se jogar temas, jogar conceitos e não trazer realmente uma abordagem extra quanto a contexto acabou se tornando a melhor decisão para Perlimps. Porque o trânsito dos protagonistas acaba exigindo um detalhamento de ações e explicações que praticamente imploram pelo uso da narração. Perlimps é ambicioso tematicamente, mas não consegue trazer o peso disso em um discurso satisfatório para o público. Chega um momento que você espera que algo vai acontecer,
já existe todo um estabelecimento dos cenários, da estrutura gráfica, dessa identidade visual, a questão da luminosidade é muito bem feita, você espera que algo vai acontecer e na verdade tem uma outra surpresa que não fecha em si com o que está de fato nesse discurso de Pärlemps. Deve ter sido também difícil pra caramba lidar com esses recortes de ideias, sabendo que você está tratando e está citando uma guerra. E aí você tem que trazer essa abordagem, quem sabe, de uma maneira um pouco mais branda, porque isso vai acabar lidando também na formatação de personagens interessantes e carismáticos. Nesse caso aqui, eu não acredito que só isso acabe valendo no geral para perspectiva quanto a uma animação, de que só porque são dois personagens bacanas, são dois personagens que eles têm esse vínculo também e que, portanto, nada mais precisa ser expandido. Existem várias ideias que ou teriam que ser removidas ou que precisariam de um desenvolvimento, quem sabe aí sim, para ter uma animação de 1 hora e 40 minutos. Então aqui cabe, na verdade, uma questão de decisão criativa que envolve produção, direção, orçamento, sem sombra de dúvida. Mas um outro destaque positivo que eu faço é para a trilha sonora de André Ossoy. Existe uma identidade sonora maravilhosa que poderia, inclusive, se tornar fonte principal para a progressão narrativa, mas que não tem todo o seu potencial aproveitado justamente pelas constantes interrupções. E por que eu estou citando isso tudo? Porque o filme joga muitos conceitos, o filme acaba trazendo vários diálogos também, explicações, e ele não mostra de fato um contexto de perigo que acaba sendo citado em diferentes maneiras, inclusive de forma indireta. Você fica esperando para ter em conta o que esse perigo representa, mas acaba não tendo toda essa experiência no geral na tela. Então eu sou um grande defensor da animação trazer conceitos pesados, quem sabe, para discussão, fazer uma mediação política, sem sombra de dúvidas, temos vários exemplos recentes, mas usar a saída do carisma, e só o carisma, eu não acho que seja a melhor decisão, e aqui para Pärlemps, eu falo para vocês, não funcionou. Para Pärlemps, de Ale Abreu, nota 6. Fica por um lado esse filme com cenários lindos, mais uma grande experiência visual para quem for assistir no cinema, e eu deixo a recomendação, essa identidade sonora interessantíssima, e aí por outro lado, aquela narrativa que precisaria, eu acho, de uma revisão, precisaria, quem sabe, de um pouco mais de refinamento, seja para tornar um curta, e não seria aqui uma fonte atrativa até para explorar o nome Ale Abreu, depois de tudo que ocorreu com O Menino e o Mundo, mas que poderia então, né, quem sabe, prolongar essa experiência, trazer todo o contexto, trazer essas questões adicionais para 1h30, 1h40 no máximo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!